Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Tudo bem? Professor Eduardo Galante, para dar sequência no nosso curso, simbora! Vamos para cima desta banca, vamos provar, então, que nós somos guerreiros fortes e que nós estamos aqui porque a nossa missão é acertar toda essa parte de legislação, viu, gente? Legislação tem sido fiel da balança nos mais diversos concursos e eu entendo que será aqui também. Beleza? Então, desde já, eu quero convidá-los para esta nossa missão, que é esmiuçar o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Maranhão, entender com riqueza de detalhes tudo aquilo que está, então, dentro deste estatuto. Beleza? Olha, é muito comum que nesta caminhada você precise da parceria de pessoas que querem o seu bem. Uma delas sou eu, com certeza. Você não pode esquecer que um concurso para a Polícia Civil não será feito tão somente de conteúdo escrito, mas também nós temos a parte física, a parte médica, a parte psicológica, e é interessante que você esteja bem, é interessante que você esteja em condições, então, para o dia em que você for chamado para estas etapas. Então, não deixem de treinar logo mais próximo do exame, porque existem testes físicos que necessariamente buscam, né? Você necessita ter uma condição física, um treinamento antes. Então, no seu planejamento aí, coloque, viu? Faça um check-upzinho da sua questão de saúde e tudo mais irá ocorrer de uma maneira bem legal. Combinados? Tranquilos? Vamos para mais um pouquinho de estatuto? Nossa, gente, graças a Deus já avançamos muito, né? Já falamos de assuntos importantes, falamos de, por exemplo, na nossa última aula, falamos sobre a promoção, que é o desenvolvimento na carreira, falamos sobre a promoção por merecimento, falamos sobre a promoção por antiguidade, falamos também sobre os vencimentos, sobre as gratificações que poderão ser pagas aos servidores, né, aos policiais. Eu tenho certeza que você anotou tudo isso e, claro, tudo isso, então, fará parte da nossa prova e você irá acertar. Para ratificar o nosso compromisso, mais uma vez eu quero dizer o seguinte: precisa falar com o professor? Quer falar com o professor? Opa! Beleza, estou aqui. Basta você entrar em contato comigo através do nosso fórum e, além disso, através das redes sociais. Eu estou em todas elas, tá bom? Basta você procurar professor Eduardo Galante. Vamos lá? Vamos seguir em frente? Vamos para mais uma aula? Simbora com o professor Partiu aprovação, gente. Nós estamos no 6º encontro. O objeto do nosso estudo, Lei Ordinária 8.508. Esta lei, ela fala especificamente sobre o quê? Ela trata especificamente sobre o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Bem, dando sequência, o que nós abordaremos agora, professor? Vamos abordar o porte de armas. Então, vou abordar agora o porte de armas. E aí, evidentemente, com isso, vamos avançar mais um pouquinho, tá bom? Então, vamos falar sobre esse porte de armas. Gente, o que eu quero acrescentar em relação ao porte de armas é o seguinte. Em relação ao porte de armas, eu aqui quero falar sobre alguns critérios que são específicos. Por exemplo, será que o policial civil, ele faz jus ao porte de arma? Vamos descobrir isso agora. Então, os policiais, tá? Os policiais civis, então, deixa eu anotar isso aqui para você. Os policiais civis, então, os integrantes da Polícia Civil do Maranhão, então, tais, tá? Irão receber uma carteira funcional. Esta carteira funcional, ela é dotada, ela possui fé pública. Então significa dizer que é um documento que serve para identificar o policial. É um documento de identificação do policial. Essa cédula, então, funcional, tem validade em todo o território nacional, tá bom? E mais, significa dizer o seguinte: estando o policial civil, então, portando esta carteira funcional, e é obrigatório, ele terá, então, direito ali ao porte livre de arma. Então, o policial civil está lá com a arma, está com a sua carteira funcional, aquela carteira tem fé pública, serve para identificar o policial e mais, dizer, então, que ele faz jus, sim, ao porte de arma, tá bom? É esta, então, aí a sequência lógica. Além disso, vamos partir agora do seguinte princípio. E o policial civil, ao se aposentar, será que ele pode ter, então, vamos colocar aí,
ao se aposentar, ele pode ter então porte de arma? Gente, é o seguinte, ao se aposentar, o policial civil, ele irá receber uma carteira funcional. Nessa carteira funcional, ele vai constar lá esta condição, que ele tem direito sim, ele faz jus sim ao porte de arma. Então, o policial civil, gente, ele tem direito ao porte permanente de arma de fogo, tá? Ele então tem direito ali ao porte permanente de arma de fogo. Além disso, existem algumas possibilidades, existem algumas situações em que esta carteira funcional deverá ser recolhida, tá? Então, existem algumas situações em que ela será recolhida. Olha, será recolhida então a carteira funcional do policial civil nas seguintes situações. Primeiro, no caso de morte, policial civil morreu, vai ser recolhida. Cassação da aposentadoria. Policial civil, então, tá? Nesse caso específico, foi necessariamente ali cassada a sua aposentadoria, que é uma punição, vai também, nesse caso, ter recolhido a sua carteira funcional. Uso indevido da arma. Fez o uso indevido, claro, devidamente apurado, em procedimento específico. Feito isso, vai ter a sua carteira funcional, então, ali recolhida. Claro, se ao final restar comprovado, então, que ocorreu ali algum tipo de irregularidade, tá bom? E mais, conduta incompatível com a condição de aposentado. Nós sabemos que a hierarquia e a disciplina constitui a base da Polícia Civil e que esta situação permanece mesmo quando você for policial civil, então já estiver na inatividade. Beleza? Pronto. Fica esta dica aí para vocês. Além disso, quero falar agora sobre uma situação muito especial, que é a questão da prisão, tá? A questão da prisão especial. O que necessariamente eu quero dizer, o que eu quero falar com vocês aqui especificamente sobre isso? Eu até quero chamá-lo aqui. Gente, preste atenção. Você é policial civil, você trabalha a vida inteira ali no combate ao crime. Infelizmente, um dia você, por algum motivo, venha fazer algo e isso reste a você cumprir a prisão. Já imaginou se eu jogo, se a autoridade coloca você, policial civil, numa cela comum, numa cela, então, junto com outros bandidos que um dia você fez a prisão? Gente, evidentemente que isso, então, violaria, inclusive, as regras de Mandela e outras regras. Isso iria violar a Lei de Execução Penal, Lei 7.210, tudo isso. Então, justamente para evitar isso é que nós temos uma situação muito especial, que é justamente uma prerrogativa do policial, que é a prisão especial. Nós vamos ver aqui, então, como deverá ser a prisão do policial civil. Tá bom? Vamos lá? Simbora com o professor. Partiu a aprovação. Gente, em relação a esta prerrogativa do policial, no caso, vamos falar sobre a prisão especial. Olha, o servidor, gente, que compõe o grupo ocupacional, então, de atividades policial, né, polícia civil, o policial civil, né, suponha-se que por algum motivo ele cometa, então, uma conduta e seja preso em flagrante, ou ainda foi preso em razão de prisão temporária ou preventiva, ou ainda foi preso em virtude de pronúncia. Nesse caso, gente, em todas estas situações, este policial irá permanecer em prisão especial, tá? Ele vai permanecer, então, em prisão especial durante o curso da ação penal. Então, durante toda a ação penal, ele vai permanecer, então, nesta prisão especial e lá permanecerá até que haja o trânsito em julgado da sentença, ou seja, quando não caiba mais recurso. E aí, ele só sairá desta condição se houver uma decisão do juiz de direito nesse sentido. Fora isso, qual é a regra que eu quero que você leve para a nossa prova? É essa aqui, ó, prisão especial. Então, o policial civil faz jus à prisão especial e ele deverá permanecer nesta prisão durante todo o curso da ação penal até o período em que a sentença transite em julgado, tá bom? Olha, o policial civil que se encontre, então, na situação, tá, do que nós acabamos de falar, ou seja, que se encontre ali preso, seja por quaisquer destes motivos aos quais nós acabamos de mencionar,
ele, durante o período em que estiver preso, ele não vai poder exercer qualquer atividade policial, tá? Ele não vai poder exercer, então, qualquer atividade policial durante esse período em que ele estiver preso. Tá. Transitou e julgou a sentença condenatória, não cabe mais recurso. Então, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, gente, tá? O ex-servidor, porque certamente nesse caso parte do pressuposto que ele tenha perdido o cargo, então o ex-policial civil também vai cumprir pena em um estabelecimento penal próprio para ex-policial. Então, mesmo após ele perder o cargo de policial, mesmo após, ele vai continuar, então, tá, nesta condição. Ou seja, mesmo após ele, então, perder o seu cargo de policial ali, ele vai cumprir essa sua pena em um local próprio para ex-policial. Beleza? Muito cuidado com isso. Além disso, o que mais? Quero falar sobre as recompensas. E aqui, mais uma vez, eu quero chamar sua atenção. Gente, nós sabemos que por força da legislação, todo policial deve trabalhar bem. Isso é fato, isso é algo, então, que nós já sabemos, faz parte de todos. Só que, durante o desempenho da atividade, existem algumas situações em que o policial, ele, então, se destaca dos demais. Então tem algumas situações ali que o policial, por algum motivo ou outro, ele se destaca. E justamente nesta hora há um reconhecimento por parte do Estado. Nós temos algumas recompensas que justamente então irão, no caso aí, né, irão reconhecer este trabalho, este destaque desse policial. Normalmente, quando isso cai em prova, o que se cobra? O que se cobra são quais os tipos de recompensa. Nós vamos ver aqui agora quais são, tá bom? Beleza? Vamos lá? Então, simbora com o professor. Gente, primeira coisa que eu preciso saber é o conceito técnico de recompensa, nos termos do nosso Estatuto da Polícia Civil do Maranhão. Então, recompensa nos termos do nosso Estatuto é o reconhecimento do Estado, é aquele momento em que o Estado reconhece o policial pelos seus bons serviços. Mas eu repito, todo policial deve necessariamente trabalhar bem. Só que às vezes, gente, alguns se destacam nas suas atividades. Então, o que acontece? Nesta hora, o Estado, então, reconhece esse serviço prestado. Quais são as recompensas que normalmente são estendidas aos policiais? O louvor por bom comportamento, o elogio e as condecorações. Então, para a prova, fique ligado, normalmente o que cai é isso aqui, tá? Quais são, então, as recompensas que poderão ser estendidas aos policiais civis? Louvor por bom comportamento, elogio e condecorações, tá? Condecorações. Além disso, vamos agora entender cada uma destas recompensas. Vamos começar pelo louvor, tá? Vamos começar então pelo louvor. Vamos entender melhor o que é isso. O que é esse louvor, tá? Olha, primeira coisa, o louvor está diretamente relacionado ao bom comportamento do policial. Quando falar em louvor para você na prova, lembre-se de bom comportamento. Então, louvor por bom comportamento, tá? Nesse caso, ele tem, tá, o seguinte condão. Trata-se, tá, daquela menção nominal que deverá ser, no caso, lavrada de ofício, ou seja, que deverá ser escrita, registrada por iniciativa da administração, e isso deverá ser feito aonde? Nos assentamentos dos funcionários do policial. Então, o policial, todo mundo quando entra na polícia, nós temos um documento chamado assentamento funcional. Ali ficam registrados uma série de eventos que acontecem conosco ao longo da nossa carreira. Então, o louvor por bom comportamento, esse louvor por bom comportamento, ele vai constar deste assentamento funcional, tá? E isso é feito, tá, a cada 5 anos de efetivo exercício. Se em 5 anos você não tiver qualquer punição, depois de 5 anos a administração vai lá nos seus assentamentos e faz um louvor por bom comportamento. Mas você tem que ficar 5 anos sem qualquer tipo de punição. Um outro, elogio. O que é elogio, professor? Vamos aqui tratar então agora do elogio. Nos termos da nossa legislação vigente, então,
O elogio. O elogio, gente, trata-se de uma menção individual ou também coletiva. Então eu tenho elogio individual e tenho elogio coletivo, tá? E também o elogio vai constar dos assentamentos funcionais do policial. Normalmente o elogio está ligado a atos meritórios. Então se o louvor está relacionado ao bom comportamento, no caso o elogio está relacionado aos atos meritórios, algo que se destaca na atuação daquele profissional, beleza? Então, o elogio normalmente, quando é que um policial poderá ser elogiado? Quais são as situações que poderão então ensejar aí o elogio? Por exemplo, tem uma delas que não é muito boa não. Policial morreu, tá? Foi aposentado por invalidez ou sofreu uma lesão corporal grave ou gravíssima no cumprimento do dever. Meu amigo, aí sim o Estado vai reconhecer, falar, olha, bem, no cumprimento do dever, o guerreiro tombou, vai merecer elogio. Ato que traduz a dedicação excepcional no cumprimento do dever, gente, transcendendo aquilo que é normal. Vou dar um exemplo para você real que aconteceu no interior de São Paulo. Naquela oportunidade, uma cidade do interior, um zoológico, uma criança, gente, caiu na jaula, caiu lá no espaço onde tinha ariranhas, né? Ariranhas, então, um animal, vamos colocar assim, extremamente, ele não é dócil, ao contrário do que se imagina, tá? Ele é um animal, então, silvestre, e claro, a criança caiu naquele local, um policial civil que estava com a sua família naquele momento, passeando por aquele local ali, ele pulou naquele recinto, conseguiu, né, tirar a criança, mas ele foi, gente, massacrado pelas ariranhas. Ele, então, ficou praticamente 8 meses internado, teve diversas infecções e, graças a Deus, ele sobreviveu. Gente, isso é uma coisa que não é qualquer um que pularia não, meu amigo. Não é qualquer um não, porque ele pulou sabendo que poderia morrer, né? Então, quando você presta lá o seu compromisso, que você será um policial, você fala claramente que se necessário for, você irá sacrificar a sua vida para cumprir a sua missão perante a sociedade. Olha que bonito. Por isso que nós falamos, muitos querem, mas poucos podem. Não é todo mundo que tem a capacidade de fazer um compromisso desta natureza. Tem que ser guerreiro, tem que ser guerreira, sabe? Tem que ser, olha, eu brinco, tem que ser raiz. Não é qualquer um que faz isso não, tá bom? Outros atos meritórios, execução de serviço, tá? Que pela sua relevância, então, faz com que ali, vamos colocar assim, a instituição ou mesmo a coletividade ali mereçam destaque, sejam enaltecidos. Então aqui também é outra situação que poderá fazer com que o policial seja elogiado, tá bom? Então são situações bem específicas. Bem, o que mais? Outra informação sobre o elogio, tá? O elogio, gente, ele deve ser proposto fundamentadamente, tá? Então, fundamentadamente, pelo superior hierárquico do policial civil. Então, é o superior que tem esta prerrogativa, que tem esta competência. O elogio que for, então, concedido, ele deverá ser homologado ali pelo Conselho de Polícia Civil. E nós vimos que o Conselho de Polícia Civil tem uma série de competências relacionadas, por exemplo, às atividades que são desempenhadas pelo policial civil, né? Então, antes de se fazer o assentamento deste elogio, nesse caso específico, o que nós deveremos fazer? Esse elogio deverá ser homologado pelo Conselho de Polícia Civil, tá? E mais, são todos elogios que devem ser ali homologados pelo Conselho de Polícia Civil? Não, tá? Então, vamos colocar aqui as exceções. Elogios aqui concedidos pelo chefe dos 3 poderes, tá? Seja no âmbito federal, no âmbito estadual, aquele também que for, no caso, feito pelo secretário de Segurança Pública ou pelo delegado geral. Estes elogios não dependem, não precisam, então, de serem homologados pelo Conselho de Polícia Civil. Além disso, tá? Não são motivos para elogio o cumprimento dos deveres ordinários. É aquilo que eu falei, gente. Todo policial tem que trabalhar bem, é necessário, isso aí já é fato.
Então não é o fato de trabalhar bem que você vai merecer o elogio. O elogio tem a ver com um destaque, com alguma coisa que você fez e que tem um destaque muito grande, é algo excepcional ali diante dos demais. Além disso, e em relação às condecorações, tá? Em relação então às condecorações. Gente, em relação então às condecorações, quais são então os motivos pelos quais um policial poderá ser condecorado? As condecorações, elas têm como propósito o seguinte, elas se destinam a materializar, gente, o reconhecimento público pelos bons serviços prestados pelo policial civil. Então, quando o policial civil presta um bom serviço à ordem, à segurança, à tranquilidade pública, também como quando prestam um bom serviço em relação à polícia civil, então ele poderá ser agraciado com medalhas. Então estas medalhas estão dentro desse contexto das condecorações. Quais são as medalhas que poderão ser estendidas ao policial civil? Medalha do Mérito Policial Pontes de Miranda. Opa, o grande doutrinador e jurista Pontes de Miranda, né? E também a Medalha do Mérito do Serviço Policial. São as duas, tá? Então ali vamos colocar esse posicionamento, tá bom? Aqui eu fiz uma alusão ao autor Pontes de Miranda, viu, gente? Porque lá nós sabemos que nós temos um grande doutrinador no direito, beleza? Foi só uma brincadeira aqui para que vocês possam se distrair aí. Olha, os modelos, os critérios de concessão, o cerimonial de entrega das medalhas, tudo isso é regulamentado por um decreto. É uma atividade solene. É uma formatura solene, tá bom? Não esqueçam destes detalhes. Chegou o momento em que nós vamos falar sobre um assunto que eu aposto com quem quiser, nós teremos uma questão na prova desta natureza, tá? Eu aposto com quem quiser. Evidentemente que isso, então, claro, tá? Vai cair, então, vamos colocar assim, isso aqui nós teremos, então, algo muito interessante. Vamos falar, então, sobre o regime disciplinar. Tá? Vamos falar então sobre o regime disciplinar. O que necessariamente nós podemos falar sobre o regime disciplinar? Dentro do regime disciplinar, nós vamos falar sobre deveres, nós vamos falar sobre proibições e nós vamos falar sobre responsabilidades, tá bom? Então nós vamos falar sobre estes três assuntos dentro do regime disciplinar. Para que possa melhor, mais didaticamente, então, para que a gente possa compreender, inicialmente eu vou falar dos deveres, depois eu falarei das proibições e depois das responsabilidades, tá? Então, quais são os deveres funcionais do policial civil? Gente, são deveres, então, funcionais do policial civil. Não quer dizer que são os únicos, não sejam os únicos. Nós temos outros, mas aqui, na nossa norma, o policial civil deve desempenhar as suas atribuições legais e regulamentares, tá? De maneira, então, que haja com zelo, dedicação, eficiência e probidade. O policial civil deve ser leal aos superiores, tá? Inclusive ali, como eu disse, aos superiores interesses do Estado. Nós devemos sempre ter em mente que deve prevalecer o interesse, tá? O interesse, então, no caso aqui, deve prevalecer o interesse do Estado, tá bom? Dedicando-se, então, integralmente ali ao serviço policial, respeitando as leis, as autoridades, as instituições. Então, como eu disse a vocês, os interesses, então, superiores do Estado devem ser respeitados. Outros deveres do servidor, no caso do policial, ele deve proceder na vida pública ou privada, gente, de tal modo que possa dignificar a função policial, vai observar os princípios básicos da Polícia Civil, além de zelar pela economia e conservação dos bens do Estado, tá? Principalmente daqueles bens que estão principalmente confiados à sua guarda ou utilização. Olha, é proibido, aqui agora eu vou falar de proibições, vedar está nesse sentido. É proibido ao policial civil, gente, tá? Além daquelas proibições que estão previstas lá no Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do Maranhão, além daquelas que lá estão, ao policial civil ainda são vedadas as seguintes condutas: deixar de comunicar, tá, com antecedência à autoridade imediatamente superior a impossibilidade de comparecer ao local de trabalho, a não ser que haja um motivo justo. Criar animosidade velada ou ostensivamente entre superiores ou entre colegas, tá? Ou ainda indispor de qualquer forma, beleza? Tudo isso aí, então,
deve ser levado em consideração, deve ser levado, então, na hora da nossa prova. São vedações, mas existem mais algumas proibições. Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau. Deixar de informar ou de dar curso com presteza ao andamento de documento ou processo. Gente, aquela coisa de engavetar documento, de deixar de dar o devido andamento, isso tudo aí deve ser levado em consideração. Permutar horário de serviço ou execução de tarefa sem prévia autorização da autoridade superior. Tudo isso, gente, deve ser levado em consideração, tá? Olha, o policial civil que estiver respondendo a processo disciplinar ou sindicância. Então aqui é uma situação muito específica. O policial civil, então, está ali diante de um processo disciplinar ou sindicância. Ele não poderá, antes do seu término, ele não poderá ser exonerado a pedido, gente. Por quê? Até que se tenha o resultado, não sabe qual vai ser a punição dele, não sabe se ele vai ser demitido ou coisa do tipo. Então, antes, tá? Ele não pode, antes do tempo, ser exonerado a pedido, nem se afastar do serviço. A exceção é em virtude de licença para tratamento de saúde, prisão ou afastamento preventivo ou cumprimento de mandado eletivo. Tá bom? São nestas situações, então, que nós teremos ali, como eu disse a você, a questão que vai envolver, então, o fato do policial civil não poder, especificamente nesta situação, então, ser exonerado. Tem que esperar para saber qual será o resultado. O servidor policial, gente, ele pode ser responsabilizado civilmente, penalmente e administrativamente. Civilmente, quando causar prejuízo ao Estado ou a terceiros por dolo ou por culpa na condição de servidor. Já a responsabilidade penal tem a ver com aquele servidor que, no caso, cometeu algum tipo de delito, um crime, uma contravenção. E administrativamente é quando ele comete transgressões disciplinares. Tá bom? Então ele poderá responder nas 3 esferas. Repito, a responsabilidade civil, então, decorre de ato omissivo, ato comissivo, doloso ou culposo, que acarrete prejuízo, então, à fazenda pública ou a terceiros. A indenização de prejuízo dolosamente causado à fazenda pública, ela deve ser paga, gente. Isso significa dizer o seguinte: será descontado do policial, tá? A 5ª parte da sua remuneração ou provento, ou seja, 20% do que o policial ganha por mês será descontado até que aquela dívida seja paga, tá bom? Aquela indenização seja totalmente quitada. Isso se ele não tiver bens que assegurem ali a execução do débito, tá bom? Não esqueçam destes detalhes. Além disso, tratando-se de dano causado a terceiros, gente, o servidor, ele responderá perante a fazenda pública. E isso vai ser feito através de uma ação regressiva. Por quê, gente? Funciona assim. O Estado vai indenizar o terceiro, mas você acha que o Estado vai ficar no prejuízo? É claro que o Estado não vai ficar no prejuízo, tá bom? O Estado, ele vai pagar o terceiro, mas vai cobrar do servidor. E isso é feito através de uma ação, que é a ação regressiva. Além disso, a obrigação de reparar o dano. Gente, esta obrigação, ela inclusive vai se estender aos sucessores e contra eles será executada. Então, por exemplo, um servidor veio causar um dano, um desfalque. Ele pegou, por exemplo, desviou para a conta dele 300 mil reais e aí ele foi e se suicidou. Aqueles 300 mil reais, então, foi parar lá na conta do seu herdeiro. Opa, mas ele não vai poder utilizar esses 300 mil. Por quê? Esses 300 mil foram, então, ali alcançados pelo ex-policial de forma fraudulenta. Então, por isso que alcança. Mediante a autorização do servidor, gente, poderá haver, tá, desconto em folha de pagamento a favor de terceiros, tá? E nesse caso aí, responderá ali, né, perante a fazenda pública em ação regressiva quando não houver a composição. O que é isso? O servidor ele pode autorizar a ter descontos no seu pagamento. Pode autorizar, tá bom? Outros são legais, outros nem dependem de autorização, outros dependem de lei, tá bom? Então pode. Além disso, bem, com isso aí chegamos então ao
final, chegamos então ao final aí de mais uma aula. Graças a Deus avançamos muito até agora e avançaremos muito mais. Um grande abraço no seu coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente! Muito obrigado.